eu vejo que no mundo atual as pessoas, de um modo geral, elas têm uma dificuldade muito grande em se dedicar a viver um amor. Elas querem, mas elas querem tudo pronto. E amor em si é coletividade, é a aceitação com o outro. E tem muitos casos que eu vejo um perfil muito egoísta, onde as pessoas elas querem o amor, o príncipe de cavalo branco, aquele amor idealizado, tá? Ela não quer errar, mas muitas vezes a pessoa não está disposta também a modificar por aquele amor. Lembrando que modificar não é se anular, mas a partir do momento que se tem uma relação a dois, tem lá, vamos colocar uma parte eu vou ter que ceder, a outra parte o outro vai ter que ceder. E muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas. Então, imagino que elas devam ir para você buscar ajuda para cumprir essa listinha de coisas. Então, você falando nisso, eu vou até te dar exemplos do que já aconteceu, não vou citar nome, nada, mas vou te dar exemplos. Tem muitas pessoas que, às vezes, ela ocupa uma posição profissional de liderança, de gerência, onde ela quer colocar esse perfil no campo amoroso. E vamos colocar, são opostos, não é desta maneira. Tenho casos, eu atendi uma cliente que veio até mim, com tudo já preparado, ela veio com diversas perguntas, porque ela estava com o casamento dela marcado, igreja, festa, tudo marcado. Sempre que eu começo a consulta, eu pergunto, olha, você quer com filtro ou sem filtro? Na maioria das vezes, a pessoa sem filtro, não me poupa de nada. Logo de cara, sai uma carta que fala que o relacionamento que ela estava vivenciando naquele momento era um relacionamento falido, que não teria futuro e que, eles iriam romper dentro de 3 meses. Nesse caso, a pessoa, com esse checklist que ela estava de todos os preparativos do casamento, ela, não curtiu a abertura do baralho, ela não curtiu a consulta em si. Eu brinco que saiu de lá me odiando. Passado, isso foi mais ou menos em julho, no início do próximo ano, ela me procurou para relatar o que tinha acontecido. E aí ela, aí relatou outras coisas que tinham aparecido no jogo dela, que na hora era totalmente improvável diante do roteiro que ela tinha para a vida dela. Ela se consultou em julho, quando foi em novembro, ela fez algumas descobertas do relacionamento que ela estava vivendo, ela rompeu o relacionamento, e aí no baralho, o baralho falava para ela que ela iria conhecer uma outra pessoa, que teria um filho, e que eles iriam ficar juntos, que essa pessoa seria a alma gêmea dela. E aí depois que ela rompeu esse noivado, prestes a se casar, ela ficou antenada esperando uma pessoa que tinha um filho. Então, a carta deu para ela a característica que a pessoa que você vai conhecer tem um filho. Então, a virada do ano e o começo do ano em si, o critério de seleção dela, de quem chegava até ela, era: tem filho? E na maioria das vezes, ninguém falava que tinha filho, até pela idade que eles tinham, que ela tinha e o perfil que ela buscava. Acabou que no carnaval ela foi viajar para o litoral, ela conheceu um cara. Primeira pergunta: tem filho? Não. E aí ela acabou se permitindo, porque eu acho isso muito importante, depois a gente falar sobre isso, se permitir nessa busca pelo amor, que tem muitas pessoas que não querem se permitir, porque é tudo pronto. E ela começou a ficar com o cara. O cara também era da mesma cidade que ela, voltaram do carnaval e tal, e continuaram ficando. O cara pediu ela em namoro em abril, e ela super insegura porque o cara não tinha filho. E aí ela estava dando toda a credibilidade pela carta por ter falado que ia acabar aquele relacionamento que ela achava que era o ideal para ela. Em maio, o cara procurou ela pedindo assim para ela 1000 desculpas, que nesse período do carnaval até abril, quando ele pediu ela em namoro, ele tinha saído com outras pessoas, e ele saiu uma única vez com uma menina, e a menina ficou grávida. Ela, como tinha essa informação do baralho, ela aceitou. E hoje, em si, ela tem a filha desse marido dela como uma filha. Ela que prepara as festas de aniversário, ela que, que cuida dessa menina.
Então, às vezes a gente tem um roteiro, mas a vida traz um outro roteiro que às vezes a gente é muito mais completo, a gente é muito mais feliz. Está super conectado, a sua sensibilidade já permite estar bem aberto e receptivo ao campo de quem te procura, né? Então você já vai começando o trabalho antes mesmo de sentar aí na mesa com o baralho. Mas todo o trabalho energético em si, eu falo que tem todo um trabalho anterior até mesmo do primeiro contato. É agendar e acabou que passou, não jogamos. Quando foi a semana passada, ela me procurou marcando uma consulta. E nesse momento eu não estou fazendo consulta presencial, estou fazendo à distância. Atendi ela essa semana. Aí comecei a jogar para ela, que ela está nos 80%, era referente ao campo amoroso. E ela começou a chorar, e chorava muito. E eu não estava entendendo muito bem, porque diante das questões que estavam sendo colocadas para ela no baralho, toda a questão que estava fragilizando ela dentro do campo amoroso não era dela, era do companheiro dela. O perdão, a mudança teria que vir do companheiro. Mas eu não questionei, continuei falando. Quando eu terminei a consulta com ela falou, eu tenho uma coisa para te falar agora. Meu marido está aqui atrás do computador, ele quer te agradecer. Ele estava ouvindo toda a consulta e estava tocando muito ele, referente às coisas que estavam falando, e ele chorava, isso emocionava ela, ela chorava também. E eles estavam, na iminência dessa próxima semana se separar. E aí, eu acredito que deu aí um start, tanto é que ontem ele me procurou para marcar uma consulta também. Gente, olha isso, que interessante. E na verdade... E aí, quando eu falo... Pode falar. Pode falar. Quando eu falo para você que às vezes a energia já é trabalhada bem antes do encontro em si, eu acho que, essa questão de não ter conseguido agendar, de não ter conseguido atendê-la ano passado, talvez era essa a razão. Talvez se fizesse lá no ano passado, não teria o efeito que foi essa semana. Então, eu acho que todo o plano energético, ele prepara as coisas no momento certo. E muito provavelmente o marido não estaria ali, não teria ouvido, né? Porque a condição que a gente está agora, todo mundo em casa, proporciona isso, né? Talvez no ano passado não tivesse. Daí emenda a minha próxima pergunta para você. Como você já disse, dos 80% que as pessoas procuram para falar do amor, para buscar instruções ou orientações para esse campo, imagino que a maioria também deve ser mulher. 60% mulher, Sério? 40% homem. Que interessante, eu imaginava que era muito mais. E com os homens é muito mais difícil de se trabalhar a questão afetiva do que com as mulheres. Por quê? A mulher, ela tem uma abertura maior. Ela tem uma aceitação daquilo que ela está ouvindo. Tá? Eu vejo a mulher bem mais evoluída nesse aspecto. Eu não estou aqui para discutir questão de gênero, o que é evoluído, o que não é essa a questão. Mas estou falando da minha experiência. Mas as mulheres, elas vêm buscando aquilo que a gente está falando lá do início, uma solução, tá? Mas eu vejo elas mais disponíveis a mudar o foco, tá? Digamos que o baralho fala, olha, não é o João, mas vai aparecer o Alexandre, que é incrível na sua vida, ela está aberta para o Alexandre. O homem, eu vejo uma resistência. Eu acho que é uma questão, um padrão cultural que se tem na sociedade. O homem, ele não quer, ele quer a Maria, e se falar que não é a Maria, ele vai querer que o baralho traga fórmulas para ele conquistar, para ele ter a Maria. Então, eu vejo uma resistência nesse sentido. Quando você falou das pessoas, do perfil das pessoas, né? Imagino que tem muita gente que vai buscar você porque precisa tomar uma decisão, mas são aquelas pessoas que estão no dilema, que as opções não são boas, e elas devem te procurar porque daí elas podem responsabilizar você
pela decisão. Claro, Acontece isso? claro. Como é que é isso? Muito, Conta uma história muito. trágica pra gente. Na maioria das vezes, na maioria das vezes. Nós, ser humano, né? Não é quem me procura a gente, o ser humano é assim. É muito mais fácil você responsabilizar o outro do que você assumir o rojão da coisa. Tá? Nessa questão do amor, às vezes eu atendo pessoas que às vezes está dividida ou entre duas pessoas, ou está dividida entre abandonar um casamento de 15 anos e viver um amor que ela não sabe se vai dar certo ou não. E aí ela vem, ela pergunta, ela fala, olha, veja bem, hein? Olha a responsabilidade que você tem. E aí, sempre. Aí vamos colocar o meu lado psicólogo, vem rapidinho para cá, tá? E com as cartas em si, eu vou mostrar para a pessoa que ela tem um livre-arbítrio, a escolha é dela. O baralho, ele nunca vai ditar uma regra. Então, as pessoas, na maioria das vezes, que buscam essa maneira de querer me responsabilizar, eu já tento clarear logo de início que, tipo, olha, é um direcionamento, são energias que estão no teu caminho, mas você pode escrever de uma forma diferente. Até porque, se você jogar a responsabilidade na onde a gente busca, eu vejo que o baralho ele se torna uma zona de conforto, tá? Eu vejo muitos casos, eu vou te dar um outro exemplo. Tem muitas pessoas que me procuram que às vezes estão vivendo um relacionamento de anos extremamente desgastante. São pessoas que já não tem mais liga nenhuma, são dois estranhos que convivem, tá? Ela vem até mim, ela não quer ouvir o que eu acabei de dizer. Ela quer ouvir que essa questão, esse vínculo, é um vínculo kármico, é um vínculo de outras vidas, que ela tem que passar por isso. Ela quer justificar pelo espiritual o porquê que ela ainda se mantém naquela relação. E aí, quando você abre o jogo, às vezes você vê que não tem nada espiritual. Às vezes são questões financeiras. Às vezes é uma questão de dependência emocional. De você estar dentro daquela relação e você não querer assumir que vai ter uma ruptura, porque a pessoa enxerga a ruptura como um fracasso. E às vezes é uma grande libertação para a pessoa. Existe a busca por relacionamentos, mas eu também vejo uma insistência muito grande em relacionamentos que são tóxicos para a pessoa, e a pessoa insiste naquele relacionamento. Tem alguma coisa sobre o amor que você aprendeu, que você viu, ou que o tarô te traz, que você acha que vale a pena compartilhar? Então, olha, diante de toda essa questão amorosa, da busca pelo amor, que eu acho muito legal, que eu acho super importante, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena reprisar isso, se amar. Eu acho que é quando muito das pessoas que vêm até mim, elas estão tão em busca de um amor, elas querem tanto um amor, só que na realidade ela não está se amando. Ela não se conhece, ela não se ama, ela não se valoriza. Então, eu não quero trazer aqui para você conceitos de amor, mas eu acho que o que vale a pena é dizer o quanto que é importante a gente se conhecer e a gente se amar. Porque a partir do momento que a gente se ama, que a gente está resolvido com a gente tem muito mais facilidade de conduzir, de direcionar o relacionamento com o outro. A gente tem condições emocionais de se posicionar. A gente tem sabedoria para a gente saber exatamente qual é o perfil que vai ser sadio para mim, qual é o perfil que realmente eu quero para minha vida. Quando você não tem esse amor próprio, você não tem nenhum perfil muito definido com o outro. E aí você, às vezes, se sujeita a alguns tipos de relacionamentos que são bastante, eu diria, doloridos, que às vezes vai trazer aí cicatrizes muito grandes para a pessoa lá que está buscando. Eu vejo que, às vezes, tem relacionamentos... Não, mentira. Estou cometendo um grande erro. Tem relacionamentos. Não é relacionamento. Às vezes, existe alguns vínculos de pessoas
que a pessoa vem, ela vem trazendo, olha, eu conheci uma pessoa, eu saí com essa pessoa 3 vezes, eu estou apaixonada, eu estou amando essa pessoa, tá? E ela quer aquela pessoa. E às vezes a pessoa, no primeiro encontro, já descreveu para ela, olha, eu não estou afim de ter um compromisso, eu estou querendo curtir minha vida nesse momento e tal. Eu tenho, a minha prioridade nesse momento são meus filhos, porque eu saí de um relacionamento, eu não quero desestruturar meus filhos. E a busca daquela pessoa é tamanha que ela atropela o que o outro disse referente a esse critério. E aí, quando chega no terceiro encontro, ela vem nas cartas, ela já acha que a pessoa está sacaneando ela já quer encontrar meios, formas de ter aquela pessoa. Mas aí não é ter por amor. Porque eu acho que quando a gente não tem o amor próprio, a gente não está buscando o amor. É uma questão de muitas pessoas, é por desafio. Eu tenho que conquistar. Como? Eu sou bem-sucedida profissionalmente, como que eu não vou ter aquele sujeito? É ele que eu quero. O meu foco é ele. Sendo que aí o baralho ele vai fazer com que a pessoa volte o foco para ela própria, porque ela precisa ter o amor próprio. Então, quando você me questiona sobre falar sobre o amor, o bem piegas, o amor é lindo. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência que o amor é doação. O amor é compreensão, é compreender o outro. O amor, ele não é uma vertente, o amor é coletivo. O amor é troca. Eu vejo dessa maneira. Maravilha. E é uma mudança de paradigma grande, né? Não é uma autorrealização, é um compartilhar, é uma realização compartilhada. Sim, traz sim a realização, eu acho que faz parte da nossa realização, mas viver uma história de amor, viver um relacionamento real, sólido, é trabalhoso. Não é fácil. Ele não vem pronto. Não vai ser sempre uma história rosinha. Vai ter suas turbulências. Eu vejo que no mundo atual as pessoas elas têm muita dificuldade em enfrentar essas turbulências. Ela tem muita dificuldade em ouvir o outro. Ela tem muita dificuldade em se doar para o outro. Ela quer, mas ela quer do jeito dela. Ela quer da forma dela, no tempo dela. E a gente não pode esquecer que para a gente viver um amor, para eu viver um amor, eu tenho uma bagagem e com quem eu vou encontrar também tem uma bagagem. E essa questão, ela é muito importante você ter essa consciência, porque às vezes eu quero viver o amor, mas eu não quero a bagagem daquela pessoa. E não vai fluir dessa maneira. Que volta para aquilo que você falou no começo, né? Que não deixa de ser idealizado. Total. Eu quero viver aquele amor, mas eu não quero a bagagem que vem com ela, a história que vem com ela. Não funciona. Maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Com toda essa sua experiência, tantos anos atendendo tantas pessoas, e mesmo na sua vida, me conta um momento marcante na sua história ou na sua experiência, onde você encontrou amor. Lembra que lá no início, eu falei para você sobre a carta do navio? De encontrar fazendo uma viagem? Eu, na minha infância, devia ter meus 9, 10 anos, eu lembro que eu fui com uma tia numa cartomante e a minha tia leu lá o que tinha que falar para ela e essa senhora falou que iria abrir 3 cartas para mim. E ela disse, saiu a carta do navio, que eu ia fazer uma viagem de navio, que eu iria conhecer um grande amor. Aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca pensei em ir para essa pegada mística, pegada das cartas e tal. Passou-se alguns anos, eu acabei entrando nesse mundo e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. E é muito louco como que a palavra ela tem uma força. Eu lembro que, na minha adolescência, o meu sonho, já era fazer um cruzeiro. Eu queria fazer um cruzeiro.
Independente de para onde fosse o tema do Estava cruzeiro, eu lá queria fazer o cruzeiro. destinado, você tinha que passar pelo navio. Eu sou lá de Minas Gerais, então é difícil, tipo, de eu ter esse acesso aí para uma região de litoral para fazer um cruzeiro e tal. Passou-se os anos. Com 23 anos eu vim morar em São Paulo. No segundo ano que eu estava morando em São Paulo, estava o auge da sala de bate-papo da UOL. E eu entrei na sala de bate-papo da UOL. Mal sabia que eu estava entrando num cruzeiro. E na sala de bate-papo eu acabei conhecendo meu companheiro atual, o Arthur, e a gente ficou conversando um tempo online. Depois a gente foi se encontrar pessoalmente e a gente está junto há 15 anos.